Nesse bloco eu vou então começar a apresentar a vocês a classificação dos atos processuais defeituosos de acordo com a teoria clássica das nulidades, que na aula que vem eu vou criticar. Mas, nesse momento, me interessa apresentar essa classificação, que é uma classificação de acordo com a teoria clássica. Né? Para essa classificação clássica, os atos defeituosos eles podem ser subdivididos em três. Os atos em que há uma mera irregularidade, que não macula o ato, e que essa mera irregularidade pode ser a qualquer momento compreendida como um erro material, enfim, e resolvida. Né? As nulidades, né? Os atos, portanto, adotando a perspectiva do professor Ricardo Jacobsen Glockner, os atos inválidos, né? Teoria das nulidades, que por sua vez pode ser absoluta ou relativa, e os atos inexistentes. Os atos inexistentes, já de antemão, tecendo aqui uma importante crítica, os atos inexistentes são conceitos de tal forma imprecisos que não querem dizer nada. Com sinceridade, dizer que um ato é inexistente é fechar os olhos para o fato de que o ato foi praticado. Né? Afirmar que um ato é inexistente e que ele é de tal maneira inexistente que sequer precisa da declaração judicial de inexistência é destoar a teoria da prática. Afirmar, por exemplo, que um processo é inexistente na medida em que não exista ação, ou seja, se não for proposta a ação, então não existe processo e, portanto, o processo é inexistente, sequer precisa de declaração judicial, é inacreditável. Porque, em primeiro lugar, eu nunca vi na minha vida como professor e como advogado o que um processo tenha se iniciado sem ação, sem propositura de ação. Né? Em segundo lugar, ainda que ele tivesse se iniciado e tomasse seu curso sem propositura de ação, como é que o juiz iria deixar de declarar esse defeito, esse vício? Né? Então as partes iam simplesmente pegar e encerrar o processo e falar assim, acabou porque é inexistente, alguém tem que dizer. Né? Então, o conceito de inexistência é um conceito que ignora a prática, né? E vive numa redoma teórica que não tem absolutamente nenhum sentido. Me interessa aqui essa classificação comum, padrão, de nulidades, porque esse sim é o ato, digamos assim, viciado, né? O ato processual compreendido como inválido, que nos interessa, porque a nulidade, o ato nulo, inválido, é compreendido como nulidade absoluta e relativa. E a teoria clássica, friso, da qual eu discordo, para deixar bem claro, mas a teoria clássica nos apresenta algumas distinções básicas entre a nulidade absoluta e a nulidade relativa. A primeira das distinções é que a nulidade absoluta ela compreenderia um vício que afeta a ordem pública, ao passo que a nulidade relativa ela apresenta um vício que interessa apenas à própria parte, a uma das partes, mas que interessa apenas a uma das partes. Tá? Para que a nulidade seja reconhecida, é preciso que haja um prejuízo, ou seja, que o vício do ato defeituoso implique na ocorrência de um prejuízo. E esse prejuízo é presumido quando a nulidade é absoluta e, por outro lado, quando a nulidade é relativa, esse prejuízo depende da demonstração, ou seja, a parte prejudicada pelo ato viciado precisa demonstrar, provar o prejuízo e ainda provar
que não foram alcançadas as finalidades que aquele ato processual pretendia atingir. A nulidade absoluta, mais uma vez, de acordo com a teoria clássica, ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, ainda que ninguém requeira, nenhuma das partes requeira ao juiz que declare a nulidade, ela pode ser declarada de ofício pelo juiz, ao passo que a nulidade relativa, ela depende de que alguma das partes argua a nulidade, ou seja, que alguma das partes diga para o juiz que há nulidade, que há vício, que há defeito no ato. Outra diferença, quarta diferença, é que a nulidade absoluta ela pode ser reconhecida a qualquer momento do processo, em qualquer fase do processo, e, portanto, pode ser reconhecida pelo juiz, não apenas de ofício, mas em qualquer fase e ato que ele venha a praticar. Já a nulidade relativa não apenas deve ser arguída pela parte, como tem momento certo para ser arguída, e se não for arguída no momento oportuno, nós estamos diante da quinta diferença, ou seja, a nulidade relativa pode ser sanada. A nulidade relativa ela é compreendida como um ato convalidável. Em outras palavras, ainda que o ato processual apresente um defeito, se a nulidade não for arguída no momento oportuno, se não for demonstrado prejuízo, e se ele apenas quando ele não alcançar as finalidades que será declarado. Então, se ele alcançar as finalidades, se não for demonstrado prejuízo, se ele não for arguído ou se ele não for arguído no momento oportuno, aquele ato, apesar de defeituoso, será convalidado se nós estivermos diante de uma nulidade considerada relativa. Se a nulidade for absoluta, ela não é sanada nunca, ela não é passível de ser convalidada nunca. Então, o prejuízo é presumido, não precisa ser demonstrado, ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, ainda que não seja arguída, ela pode ser reconhecida a qualquer momento e fase do processo, inclusive depois do trânsito em julgado, porque ela não é sanada e não convalida nunca. Não é? Então, essas são as diferenças conceituais da teoria clássica das nulidades, que distingue nulidade absoluta de nulidade relativa, não é? A partir da compreensão, repito, padrão clássica, da qual eu particularmente discordo, mas que é, como nós veremos no próximo bloco, a adotada pelo nosso sistema do Código de Processo Penal. Tá?